Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Filipenses capítulo 1, versos 12 a 14. Se você encontrou esse texto, por gentileza, coloque-se em pé, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses 1, 12 a 14. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. O título da mensagem desta noite é: Não desperdice suas lutas e tribulações. Nosso Deus, agradecemos ao Senhor pelo texto que acabamos de ler. Tu deixaste registrado em Tua santa palavra estes momentos difíceis da vida do apóstolo Paulo e de como ele os vivenciou, como ele os tratou, a fim de glorificar o Teu nome. Nosso desejo, Pai, é que o Teu Espírito Santo ilumine a Tua palavra ao nosso coração, trazendo conhecimento e entendimento da Tua verdade, para que possamos fazer o mesmo. E é na dependência dEle que oramos em nome de Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Antes de adentrar naquilo que o texto tem a dizer, e por usar este título, Não desperdice suas lutas e tribulações, eu preciso antes disso dizer que temos todo o cuidado em não desprezar e nem ofender de forma alguma nossos irmãos que passaram ou têm passado por momentos difíceis. Os momentos difíceis são reais, verdadeiros, e temos todo o respeito e compaixão por aqueles irmãos que têm labutado em suas dificuldades. Agradecendo a Deus por fortalecê-los e abençoá-los. Tendo este respeito, o nosso desejo, irmãos, é entender como Paulo pôde usar um tempo humanamente tão difícil da vida dele para glorificar a Deus e abençoar outros crentes. E a proposição, o objetivo que temos com esta mensagem é exatamente isto. Como podemos usar os tempos difíceis da nossa vida a fim de glorificar a Deus, abençoar a Igreja de Cristo e abençoar aqueles que estão próximos a nós que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Nós vamos nos voltar a isto. Eu sei que nenhum de nós está livre de passar por esses tempos difíceis e tribulosos. E quando esta epístola foi escrita, Paulo estava vivendo exatamente um tempo assim. Esta é uma das epístolas da prisão, como nós as chamamos. Epístolas que foram escritas durante o período em que Paulo esteve preso. Nós entendemos, eu sei que há outras posições teológicas a respeito disso, que o mais provável é que esta epístola aos Filipenses foi escrita depois do ano 60 depois de Cristo, quando Paulo estava no seu último tempo de prisão em Roma, antes da sua morte. Então, muito provavelmente, o texto que temos aqui, ele é paralelo com o texto de 2 Timóteo, onde Paulo escreve as palavras já se despedindo dos crentes e das igrejas. Em Filipenses capítulo 1, versículo 7 é dito: Pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho.
Então Paulo mesmo cita na carta aos Filipenses que ele está preso. E cremos que este período de prisão que ele está citando é o período, não aquele que ele teve toda a liberdade para fazer o que ele desejava, receber pessoas, morar em sua própria casa, mas possivelmente foi o período onde a perseguição tomou um rumo mais severo. No verso 20 do mesmo capítulo está escrito que antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. O período aqui que Paulo está se referindo é o tempo onde quem reinava em Roma era alguém que vocês já leram ou já ouviram sobre ele, Nero, o imperador Nero, que levantou grande perseguição contra o cristianismo e contra os crentes. E, infelizmente, o sadismo, não é? A maldade desse homem o levava não somente a torturar cristãos, e ele tinha, parece que a história registra isso, parece que um prazer em fazer isso nos jardins da sua casa. Torturar e matar crentes em Cristo. E algumas histórias nos mostram que quando ele matava os crentes, ele os colocava amarrados a postes, não é? Nas ruas ou nos lugares, nos caminhos, e colocava fogo, então incendiando o corpo desses crentes e usando como uma forma sádica de iluminação à noite. Não era um homem bom. Paulo sabia com quem estava tratando. Paulo sabia que dali de Nero ele não podia esperar algo melhor do que a morte. E é por isso que ele escreve: Cristo será glorificado, tanto pela minha vida quanto pela minha morte. Então o que nós encontramos aqui nesse texto é um prisioneiro vivendo a expectativa da sua condenação à morte, mas demonstrando um espírito esperançoso e alegre. O nosso objetivo é, observando isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, chegar a algumas conclusões. A primeira delas, como nós enfrentamos os nossos problemas? É a primeira questão. Afinal de contas, como que nós enfrentamos as lutas e tribulações? Como que nós enfrentamos as questões difíceis que se apresentam na nossa vida? Em segundo lugar, como as pessoas que estão ao nosso redor são afetadas pelas nossas lutas e tribulações? Como que os tempos difíceis afetam a nossa família, o nosso cônjuge, a nossa igreja? Como que os tempos difíceis que vêm sobre a nossa vida afetam aqueles que convivem conosco? E em terceiro lugar, como você testemunha do poder de Deus quando passa por lutas e tribulações? Como que você dá testemunho de que Deus é um Deus maravilhoso e grandioso, enquanto você está passando provavelmente pelos tempos mais difíceis da sua vida? Paulo aqui, ele estava muito próximo de ser condenado à morte por decapitação. E nós encontramos um crente testemunhando e glorificando a Deus durante esse tempo difícil. Paulo aqui nos incentiva a passar pelas lutas e tribulações, vivendo desta forma. Então eu preciso dizer 3 questões aos irmãos com base nesse texto, e uma quarta questão que é a nossa conclusão a respeito do que devemos fazer. Eu vou começar pela primeira questão do verso 12, quando diz: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Estas coisas que me aconteceram, eu citei algumas delas. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, é que diante de tudo isso que aconteceu, em momento nenhum você vê Paulo cedendo aos apelos da autocompaixão. Talvez você use a palavra autocomiseração. Ela tem o mesmo sentido prático. Em tudo isso que Paulo está vivendo, em nenhum momento você vê que ele tem pena de si mesmo, dó de si mesmo, ou está provocando nos outros que tenham dó ou pena ou compaixão dele. Em nenhum momento Paulo se comportou como um desgraçado ou como um coitado, alguém que está sofrendo questões terríveis. Em nenhum momento de todas as dificuldades que viveu, Paulo apelou à autocompaixão. Eu quero citar algumas coisas. 2 Timóteo capítulo 4,
Alguns versos vão nos dizer o seguinte sobre esse período dele. O verso 10, por exemplo, diz que porque Demas me desamparou. O verso 11 descreve, só Lucas está comigo. O verso 14 diz, Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. E o verso 16 completa, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. A situação aqui é que no momento mais difícil da sua vida, Paulo não tinha quem estivesse ao lado dele, ou tinha muito poucas pessoas. Tudo isso contribui para um sentido de autocompaixão. E eu quero citar aos irmãos 3 faces dessa autocompaixão que Paulo enfrentou. Toda essa circunstância tentou a colocar a atenção toda sobre o seu próprio eu. Mas você não vê Paulo escrevendo sobre si mesmo. Nós temos pouquíssimas informações de tudo que estava acontecendo naquele período. Em nenhum momento Paulo apelou à autocompaixão, demonstrando o que estava acontecendo com ele pessoalmente. Ele não trata dele. Ele trata das igrejas e do evangelho, mas ele não fala basicamente poucas coisas sobre ele. Em segundo lugar, você não vê em nenhum momento Paulo ressaltando os seus direitos. Depois de tudo que Paulo representou para o evangelho, depois de tudo que Paulo viveu pelo evangelho, e você pode ler 2 Coríntios e ver isso, depois de todas as coisas que Paulo enfrentou por amor a Jesus Cristo, ele encontra-se preso numa prisão, provavelmente a prisão Mamertina em Roma, e a qualquer momento aquele que vai tirar a sua vida ou o tirará daquele buraco, a prisão praticamente é num buraco, ou descerá até a sua cela e executará a pena capital. Paulo em nenhum momento pergunta o seguinte: Senhor, o que eu fiz para merecer isso? Em nenhum momento você vê ele debatendo, dizendo: Senhor, eu merecia algo melhor do que isso. Porque essa é a terceira questão. Em nenhum momento Paulo protesta contra a providência de Deus. Em nenhum momento Paulo diz que Deus está sendo injusto. Irmãos, nós temos muito a aprender com o comportamento do apóstolo Paulo, sobre a forma que ele agiu diante disso. Há 2 questões que eu preciso frisar. A primeira delas é o poder destrutivo da autocompaixão. Sim, ter pena de nós mesmos produz um poder que apenas destrói, nada constrói na nossa vida. E eu vou usar o exemplo de Asaf, no Salmo 73. Asaf, eu já disse aos irmãos em outros momentos, era o regente do coral, da música no templo em Jerusalém. Mas Asaf, que era tão envolvido com isso e tão capaz para isso, em determinado momento tirou seus olhos daquilo que ele estava fazendo, e ele está olhando agora para os ímpios que não servem a Deus, e ele diz: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. É como se Asaf estivesse perguntando: Senhor, eu estou aqui preocupado com uma questão. Eu estou te servindo com toda a minha fidelidade, mas eu estou vendo que feliz realmente são aqueles que negam o Senhor. Ele começa a sentir pena de si mesmo, autocompaixão sobre si mesmo, e observa os versos 21 e 22. Assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nas minhas entranhas, assim me embruteci, nada sabia, fiquei como um animal perante ti. Depois de compreender aquela situação, e o que a autocomiseração estava fazendo com ele, essa é a conclusão que ele chega. Ele chega à conclusão que o caminho de autocompaixão que ele estava seguindo, trouxe apenas sofrimento e dor para ele mesmo. Não se engane, o caminho, o poder da autocompaixão é apenas destrutivo. Quando você tem dó de si mesmo, quando você se julga um coitadinho, alguém que apenas sofre, alguém que apenas é injustiçado, você apenas está prejudicando a si mesmo, apenas está entrando num caminho de destruição da sua própria vida. E eu preciso acrescentar: a autocomiseração é pecado. Quando você tem dó de si mesmo, você está pecando. O caminho destrutivo da autocompaixão também é revelado na história de um segundo personagem bíblico. Em 1 Reis 19, nós temos a conclusão daquilo que aconteceu com Elias. Esse capítulo vem logo após a grande vitória dele
contra os sacerdotes de Baal. Uma vitória tremenda, incrível. E o verso 21 diz assim: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Uma imensa vitória foi conquistada. Mas agora olha o verso 3. Elias se levantou e para salvar a sua vida se foi. Elias não teve medo de 450 homens, mas fugiu de uma mulher. Qual a razão disso? Sabe o que aconteceu com ele? Ele esperava que após derrotar os profetas de Baal, Jezabel se rendesse. Jezabel não se rendeu. Não aconteceu o que ele queria, não aconteceu o que ele desejava. E sabe o que ele fez? Ele se frustra com isso e ele foge. E olha o verso 4. E foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Notem que isso acontece depois de uma grande, tremenda vitória. Mas quando ele começa a sentir autocompaixão de si mesmo, a coisa vira para um lado onde ele está se destruindo. Há uma questão aqui que é importante percebermos. Siga esta linha e perceba. A autocompaixão sempre vai te conduzir à ira. A ira, à amargura. E a amargura, à depressão. Isso é o que aconteceu com Elias. Foi isso que Elias fez. Você precisa quebrar o caminho da autocompaixão logo nela, para impedir que essas coisas aconteçam. Ou seja, o caminho da autocompaixão é destrutivo. Em nenhum momento você vê Paulo apelando à autocompaixão ou fazendo com que as pessoas tenham pena dele. Observe em Filipenses 1,12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Ele diz, olha, não tenham pena de mim, não tenham dó de mim, realmente não se escandalizem por causa de mim. Todas as coisas que eu tenho sofrido contribuem para que o nome de Cristo seja glorificado. Não há nenhuma autocomiseração aqui, não há nenhuma autocompaixão, nenhuma pena de si mesmo, mas sim os olhos postos naquilo que é verdade. Romanos 8,28 diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. É a mesma palavra. Contribuem. E notem o que Paulo disse: todas as coisas. Até mesmo a morte do servo de Deus? Sim. Até mesmo a morte de um servo de Deus contribui para o bem do Evangelho e daquelas pessoas que estão ao redor dele. Você passa por lutas e tribulações, fuja da autocompaixão. Entenda que as suas lutas e tribulações, sim, contribuem para que o nome de Deus seja glorificado. Não dê lugar à autocompaixão. Não dê lugar à autocomiseração. Não dê lugar a ter pena de si mesmo e a queixar-se da sua sorte. Entenda que todas as coisas que lhe acontecem contribuem para o seu bem e contribuem para a glória de Deus. Comece por isso. Em segundo lugar, Paulo não permitiu ser paralisado pelas lutas e tribulações. Olha o que diz o verso 13. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Aqui, quando se esperava que a sua prisão limitasse completamente o ministério de Paulo, e com certeza o reino das trevas pensava isso, não é, ou desejava isto, que prendendo o apóstolo Paulo, ele estaria empreendendo a igreja uma derrota quase que mortal. Olha, se nós prendermos o maior símbolo deles, naqueles dias, o maior pregador deles, se nós prendermos aquele que está escrevendo as igrejas, nós vamos realmente executar uma ferida quase que mortal à igreja. Mas não foi isso que aconteceu. Quando Paulo foi preso, ao invés de verem paralisadas as suas atividades, ocorre muito o contrário. Ele escreve cartas às igrejas que chegaram a nós, ele dá orientações àqueles que estão trabalhando no campo, e olha, ele mesmo pessoalmente diz:
As minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda, vamos dizer, real do Império Romano. Havia pelo menos 3.000 deles em Roma, outros dizem 3.000 deles espalhados por outras cidades. E o trabalho deles, que recebiam soldo dobrado por isso, ou seja, eram soldados capacitados e para um serviço especial de elite dentro do Império Romano, e por isso eles recebiam o dobro que os demais, era também fazer a guarda de prisioneiros importantes. E Paulo era um prisioneiro importante. Então, os soldados se revezavam na guarda do apóstolo Paulo. Não é preciso muita imaginação para entender o que aconteceu. Paulo evangelizou todos eles. Paulo pregou o evangelho para todos eles. Nós não sabemos quantos deles se converteram, mas o que Paulo está dizendo aqui é que a guarda pretoriana praticamente inteira ouviu do evangelho. Por quê? Porque os guardas que estavam com ele contaram aos outros guardas, contaram aos seus superiores, contaram às suas famílias, e através daquele trabalho de evangelismo em prisão, Paulo fez o evangelho chegar talvez aos ouvidos de milhares de pessoas. Sabe, irmãos, seguir aquilo que Paulo está nos ensinando é importantíssimo, porque a conclusão que ele chega em 2 Timóteo 2,9 é: por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Entenda isso. Lutas e tribulações não nos impedem de servir a Deus. Lutas e tribulações não são uma razão para que nós sejamos impedidos de fazer aquilo que Deus tem colocado diante de nós. Então não permita que as suas lutas e tribulações lhe paralisem no que diz respeito a cumprir a vontade de Deus. Tenha diante de você um alvo superior às circunstâncias que você vive. Paulo podia dizer: olha, está tudo acabado, é o fim mesmo. Mas eu consigo imaginar o apóstolo Paulo até o último dia pregando para os guardas que o estavam vigiando. Podemos imaginar o seguinte: o carrasco vindo executar a sua sentença e Paulo dizendo: espera só um pouquinho, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Certo pastor amigo meu foi assaltado enquanto estava indo para o aeroporto na nossa cidade. Enquanto o ladrão lhe roubava, ele tirou um folheto do bolso e disse: olha, eu nunca lhe vi, não sei para onde ele vai, você vai, mas eu peço que você leve esse folheto e leia e saiba através desse folheto que Deus lhe ama. Toda oportunidade é oportunidade de proclamarmos a Cristo. E as lutas e tribulações não nos devem paralisar. Então entenda algumas coisas. Primeiro, que as aflições e tribulações fazem parte da vida cristã. Sim. Se você esperar um tempo onde não houverem lutas e tribulações para servir a Deus, esse tempo nunca vai chegar. Se você espera um tempo de calmaria para servir ao Senhor, esse tempo nunca chegará. Ele diz assim a Timóteo: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho. É isso que ele chama Timóteo. No capítulo 2 ele vai dizer a Timóteo: tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ele não diz assim para Timóteo: espera as aflições terminarem, espera as tribulações terminarem. Não, ele diz: enquanto você sofre lutas e perseguições, sirva a Cristo. Esse é o objetivo de Deus. Em segundo lugar, entenda que há um objetivo maior que o seu próprio bem-estar, que há algo muito maior do que o seu próprio bem-estar diante disso. Notem que 2 Timóteo 2,10 diz: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. Ele não está dizendo assim: olha, eu vou alcançar essas pessoas assim que estiver tudo bem comigo. Não, ele está dizendo: eu tudo sofro para que eles alcancem a salvação e conheçam Cristo. Esse tudo sofro quer dizer que não havia limites para o trabalho de Paulo e para o cumprimento do ministério. Ele diz assim em Atos 20:24: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. É isso que ele está nos ensinando. Não espere os problemas passarem, eles estarão lá enquanto você serve a Cristo. Então aprenda a se regozijar em toda e qualquer circunstância. Paulo diz aos Filipenses:
e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Aqui, quando ele usa a expressão libação e sacrifício, ele faz referência aos holocaustos oferecidos no Velho Testamento. Ele está dizendo, olha, ainda que eu seja oferecido como sacrifício, como realmente uma oferta ao Senhor, isso me traz apenas regozijo e alegria. Eu vou dar a minha vida alegremente pela obra de Deus. Se eu vou perdê-la, que eu perca pela melhor das razões. Então nós podemos concluir, tenha certeza que toda atitude de confiança em Cristo glorificará o nome dele. Ele diz assim aos Filipenses no capítulo 1, verso 20. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Você acha fácil dizer isso? Talvez seja fácil para nós. Mas com um homem que tem uma espada próxima ao seu pescoço, não é fácil, não. Ele simplesmente nos diz, agora e como sempre, Cristo será engrandecido, seja eu permanecendo vivo, seja eu perdendo a minha vida. Então, pensemos nisso. Confiar em Cristo sempre será o melhor caminho. E Paulo demonstra isso na sua carta de despedida. 2 Timóteo capítulo 4, ele diz, o tempo da minha partida está próximo. A pessoa está prestes de morrer, está usando poesia, não é? As palavras que ele usa aqui dizem respeito à partida de um navio no porto. Ele diz assim, olha, minha vida é como um navio. A última corda que me prende ao porto vai ser desamarrada e eu vou. Eu combati o bom combate, eu guardei a fé. Ele diz, olha, aquilo que eu tinha que fazer eu já fiz, minha consciência está tranquila. A coroa da justiça me está guardada, ele está dizendo, assim que o carrasco vier e minha estada nesse mundo terminar, eu sei que eu tenho um prêmio guardado para mim. Ele não tem medo, ele não tem receio, ele não tem absolutamente nada a temer. O que ele está nos mostrando e nos ensinando é que confiar em Cristo sempre vale a pena. Depender do Senhor sempre será o melhor caminho. Em terceiro lugar, o terceiro pensamento para nós nesta noite. Deus usou as tribulações de Paulo para gerar encorajamento, confiança e destemor nos crentes. O verso 14 diz, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Aqui nós precisamos ter noção daquilo que acontece quando passamos por lutas e tribulações. Jamais pense que as suas lutas e tribulações não atingem as pessoas que estão próximas de você. Atingem. Todo tipo de lutas e tribulações que enfrentamos provocará uma reação naqueles que estão próximos a nós. Uma reação positiva, negativa, em alguns sentidos até neutra, mas provocará. O que Paulo está apresentando aqui é o resultado de ele viver aqueles dias de dificuldade e sofrimento, o que isso causou nas pessoas que estavam próximas a ele e que o conheciam. Em primeiro lugar, o exemplo de Paulo contribuiu para o progresso do Evangelho, porque ele diz que as pessoas estão tendo ânimo, através das prisões dele, para falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Pense comigo, é uma questão lógica. Eles prendem Paulo, eles estão próximos a matar o apóstolo Paulo. O que os outros crentes pensariam diante disso? Se eles estão fazendo isso com Paulo, amanhã eles vão fazer isso com quem? Comigo. Mas notem que é o contrário que acontece. O destemor de Paulo diante daquela circunstância fez com que os crentes tivessem ainda mais força para enfrentar a perseguição que viria. Há um livro, eu não sei se você já pôde lê-lo, mas ele conta a história dos mártires do Coliseu Romano. E ele conta que crentes foram ali mortos pela sua fidelidade a Cristo. Eu nunca fui lá, se um dia Deus me permitir ir, será um prazer.
Mas os historiadores contam que na entrada do Coliseu, numa das entradas, eles colocavam de um dos lados as jaulas com leões e feras, e também gladiadores e soldados, e de outro lado no corredor estavam aqueles que iam ser mortos por estes. Então esses ficavam aqui, os condenados, e eles ficavam expostos ao público, olhando para os gladiadores, para os soldados e para as feras que seriam usados para tirar a vida deles. Então, na noite anterior àqueles horrendos espetáculos, o livro conta que os crentes, eles iam até lá para se despedir daqueles que seriam mortos no outro dia. E eu nunca esqueci de ler sobre isso. O que acontecia naquele momento é que aqueles que estavam presos e seriam mortos é que consolavam aqueles que estavam livres. Aqueles que estavam prestes a serem mortos no outro dia, de uma forma tão bruta, é que encorajavam aqueles que estavam livres. Foi isso que Paulo fez. A morte dele veio por encorajar o cristianismo e trazer ao cristianismo realmente um poder de exemplo, de força de exemplo, que o Império Romano não podia imaginar. Em segundo lugar, o exemplo de Paulo possivelmente envergonhou alguns crentes que eram contenciosos. Os versos 15 e 16 dizem: verdade é que alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. O que nós entendemos é que havia crentes e líderes que estavam fazendo o seguinte: agora que Paulo está preso, eu vou ocupar o lugar dele. Então eles não estavam ali por amor ao Evangelho, mas sim porque eles queriam ter proeminência diante da igreja. Paulo diz: olha, tanto me faz, eu não vou lutar contra esses homens. O problema é deles, não é meu. E Paulo assim deu o exemplo de dignidade diante daquilo. Mas o que eu quero também observar é que o testemunho de Paulo preparou aqueles crentes para as tribulações que viriam. Em Filipenses 1, 20 e 21 diz: com toda a confiança Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Quando eu citei o livro que cita os mártires que foram mortos no Coliseu Romano, eles foram mortos em muitas outras cidades romanas. Foram mortos de forma cruel. Aquilo que Paulo estava passando preparou aqueles crentes para aquilo que estava para vir. Da mesma forma que Paulo, eles encararam a morte com dignidade. Glorificaram a Deus mesmo em meio a tanta dor, seguindo o exemplo que Paulo os havia deixado. Você tem lutas e tribulações na sua vida? Só você pode escolher como você vai reagir diante delas. Só você pode dizer qual será o resultado delas na sua vida e na vida das pessoas que estão próximas a você. Eu quero terminar dando algumas opções e verdades de como podemos usar nossas lutas e tribulações de forma proveitosa. Eu quero terminar falando isso. Em primeiro, não pense em suas lutas e tribulações como uma maldição, e sim como parte do plano de Deus para a sua vida. Jamais encare os tempos difíceis como uma desgraça. Em Jó, capítulo 42, ao final do livro de Jó, está escrito assim: o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele, e o consolaram acerca, agora preste atenção, de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Quem foi que enviou o tempo difícil? Foi Deus. Deus não somente tem um plano para o tempo difícil, como Deus envia tempos difíceis. Isso não é uma maldição, isso não é uma desgraça, é a mão de Deus trabalhando.
Então, em todos os momentos, pense em suas lutas e tribulações como parte do plano de Deus para a sua vida. Segundo lugar, não busque o conforto em relação às suas lutas e tribulações em você mesmo, mas na pessoa de Deus. O consolo não está em nós, irmãos. O consolo não está em entendermos melhor ou compreendermos melhor ou chegarmos a conclusões que vão acalmar a nossa mente. Consolo existe apenas em Deus. 2 Coríntios 1,9 nos diz: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Não é em você que está o consolo, é na pessoa de Deus. Eu preciso lhe dizer isso. Não perca tempo pensando em si mesmo. Não perca tempo procurando as razões em si mesmo. Não perca tempo focando a sua mente em si mesmo. Isso é perder tempo. Foque a sua mente em Deus e no poder dele. Em terceiro, não tenha como único intento vencer as lutas e tribulações sem entender como essas dificuldades são usadas por Deus para te tornar semelhante a Cristo. Paulo disse aos Coríntios, no capítulo 3, verso 18, da sua segunda carta: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. De glória em glória quer dizer, de circunstância em circunstância, de experiência em experiência. Então o único intento não é vencer a tribulação, é passar por ela e ao final dizer: eu me tornei mais semelhante a Cristo. Não desperdice as suas lutas e tribulações, quando ao final você não teve lucro algum. Se você passará por lutas e tribulações, que essas lutas e tribulações te façam ser mais semelhante a Cristo. Esse é o objetivo. Em quarto lugar, não gaste mais tempo pensando em seus problemas do que em Deus e sua glória. Evite a autocomiseração. Não perca tempo pensando em tudo que pode acontecer. Em Mateus, não está aqui, eu estou citando, Mateus 6,34 diz que basta cada dia o seu próprio mal. Vivamos um dia de cada vez. Salmos, capítulo 1, verso 2 diz que o crente antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita quando? De dia e de noite. Está passando por períodos tribulosos, por períodos de lutas. É esse livro o seu melhor amigo. Nem eu, nem ninguém pode fazer por você o que esse livro faz. Em tempos de lutas e tribulações, este livro é o seu travesseiro. Este livro, e se coubesse no bolso seria bom, é o livro que você leva a todos os lugares. Lutas e tribulações são vividas meditando na lei do Senhor e na sua verdade. Em quinto lugar, não permita que suas lutas e tribulações te afastem das pessoas, ao invés de aprofundar seu relacionamento com elas. Lutas e tribulações não são razão para nós nos afastarmos uns dos outros. Entenda isso. Lugar de crentes que vivem lutas e tribulações é em meio a outros crentes e na casa de Deus, não longe das coisas de Deus. Paulo disse: muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Ao invés de se esconderem, eles foram para o meio das pessoas. Então, durante lutas e tribulações, aprofunde o seu relacionamento com seus irmãos em Cristo. Também, não permita que as lutas e tribulações te entristeçam a ponto de esquecer da viva esperança prometida aos crentes. Não permita que a tristeza tome conta do seu coração, ao ponto de você esquecer o que o Senhor nos prometeu. É dito muito claramente a nós: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu e você possuímos uma viva esperança, e as lutas e tribulações não nos arrancam dela.
Não passe pelas lutas e tribulações, vivendo um tempo de tristeza, de amargura, mas sim permita que a esperança que é viva console o seu coração. Ainda, testemunhe da misericórdia de Deus através de suas lutas e tribulações. Já contemplei mais pessoas do que eu desejava no final da sua vida. É sempre um momento difícil. Já contemplei pessoas que no final da sua vida faziam perguntas que eu não podia responder. Por que eu? Por que aconteceu isso comigo? Por que Deus está me castigando? Por que Deus está sendo tão mal comigo? Eu não posso responder perguntas assim. Mas eu já acompanhei pessoas que viveram lutas e tribulações terríveis, confessando que mereciam cada uma das dores que recebiam, e que toda a alegria que tinham era um resultado da graça de Deus. Lamentações 3:22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Já contemplei crentes chegando ao final da sua jornada e citando esse versículo, que estão vivos, que estão salvos e caminhando para o céu, porque Deus é bom. Ao invés de reclamarem, ao invés de se queixarem, reconhecem que tudo aquilo que receberam na vida é dádiva de Deus. Você vai passar por lutas e tribulações, testemunhe em meio às lutas e tribulações como Deus é bom. Em último, glorifique a Deus em meio às suas lutas e tribulações. 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Mesmo lutas e tribulações. Posso concluir dizendo o seguinte: nem sempre a fé no poder de Deus nos levará a ir além dos problemas e tribulações, como é prometido pelo evangelho barato dos nossos dias. Entenda isso, a Bíblia não promete que não teríamos lutas e tribulações. A Bíblia não promete que não teríamos dores. Não. O Senhor não deseja nos livrar apenas das lutas e tribulações, mas nos conduzir vitoriosamente através delas. O salmista, no Salmo 23, diz que ele andou pelo vale da sombra da morte. E ali ele provou da presença de quem? Ele diz: tu estás comigo. Ele atravessou o vale da sombra da morte. Deus não impediu que ele fizesse isso, mas ele provou da presença do Senhor. Em 1 Pedro capítulo 2, é falado sobre sofrimento, por razões justas e injustas de sofrimento. Então no verso 21, Pedro diz que quando o crente padece, ele diz: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais as suas pisadas. Você passa por lutas e tribulações, saiba, acima de tudo, que você apenas está seguindo as pisadas do Mestre. Só e apenas isso. Tudo está no seu lugar. Tudo está onde sempre esteve. E não são as lutas e tribulações que fazem que Deus seja tirado do seu lugar. Quando problemas nos vêm, nós precisamos entender que Deus continua no seu trono e nós continuamos seguindo nas pisadas de Cristo. Ele simplesmente está nos fazendo andar pelos mesmos caminhos do seu Filho, visando os mesmos objetivos. Então, irmãos, não temam, não tenham receio, mas o desejo da palavra de Deus e do nosso Senhor é que nós glorifiquemos ao nosso Deus, passando por lutas e tribulações. Que Deus nos dê pelo seu Espírito o poder de fazermos isso, para a honra e glória dEle, para a bênção desta igreja e de todos aqueles que nos cercam. Vamos fechar os nossos olhos, vamos